Quando Mario e Luigi tentam salvar o Brooklyn, ambos acabam sendo puxados por um cano e sendo separados através dele, um indo parar no Reino das Sombras e o outro indo parar no Reino do Cogumelo. Agora cabe a Mario ir atrás do seu irmão e também salvar o Reino do Cogumelo no processo. Eu sou Luiz Alves e eu sou o apresentador aqui do Offscreen. Super Mario Bros. O filme saiu agora no dia 5 de abril e ele foi lançado numa parceria entre a Illumination, da Universal, e a Nintendo, que coproduziram esse filme em conjunto, né? O Shigeru Miyamoto estava participando do processo tanto de criação desse filme, quanto das avaliações periódicas que esse filme passava até chegar no cinema. Tá legal. Vamos lá. É muito interessante o que essa parceria trouxe aqui para a tela do cinema. A gente sabe que a Nintendo é muito cautelosa com toda essa parte de expor as suas propriedades intelectuais para outras produtoras, até de jogos mesmo, e a gente nunca tinha visto nada parecido com uma adaptação dessa para os cinemas. Obviamente a gente tinha tido o filme de 93, né, live action, que deu extremamente errado, e eu acredito que esse seja um dos fatores que faz a Nintendo ter tanto cuidado com as suas propriedades intelectuais, mas essa parceria com a Illumination deu super certo, embora muitas pessoas tenham um certo preconceito contra a produtora. Acredito que foi o estúdio certo para o qual o filme podia ter ido. O filme foi dirigido por Aaron Horvath e por Michael Jelenic. Ambos têm alguma história envolvendo produção de outros desenhos, né? O próprio Aaron Horvath, ele faz parte da equipe do Jovens Titãs em Ação, e o próprio Michael Jelenic também faz parte da equipe de produção desse desenho. Então é uma parceria que já dura bastante tempo. O elenco principal lá nos Estados Unidos, composto pelo Chris Pratt, pelo Charlie Day, pelo Seth Rogen, a Anya Taylor-Joy, o Jack Black e o Keegan-Michael Key. No caso, eu assisti o filme dublado. Então o elenco dublado conta com os atores Rafael Rossato, que já é conhecido por dublar personagens do Chris Pratt. A gente também tem a Karina Eiras, a gente tem o Manolo Rey, que faz o Luigi e também faz a direção de dublagem do filme. Nós temos o Márcio Donde, o Eduardo Drummond, o Pedro Azevedo e o Léo Rabelo, também, todos em papéis. Acredito que a dublagem seja muito interessante, vale a pena ver o filme tanto legendado quanto dublado. A dublagem, todo mundo sabe que a dublagem brasileira é uma coisa que sempre está acima, né? E por mais que eu não tenha visto na linguagem original, acredito que a dublagem seja perfeita e provavelmente bem próxima da linguagem original do filme. Todas as piadas foram muito bem adaptadas pelo texto, todas as referências foram muito bem escolhidas, né? Principalmente porque Mario costuma ser um jogo que ainda não foi localizado aqui para o Brasil. Vários dos jogos principais do Mario não foram localizados aqui para o Brasil, então a gente não conta com alguns termos já oficiais da própria Nintendo. Então acredito que aqui eles fizeram toda uma parte de adaptação desses nomes e de todas as partes de power-ups e todas essas coisas fizeram muito bem. Acredito que toda a equipe de dublagem é sensacional e todo o texto muito bem escrito, muito bem dirigido, funciona super bem. O Bowser tá chegando! Eu não tenho medo. Passou qualquer coisa pelo meu irmão. A gente vai salvar ele. A questão de se lembrar aqui, né, que todo mundo pensou, não, porque o Mario com a Illumination, porque a Illumination é conhecida por ter filmes mais infantis, só que todo mundo tem que lembrar que Mario é uma franquia bem infantil, já faz bastante tempo, desde sempre é uma franquia muito infantil, que nunca contou com uma história extremamente profunda e dilemas muito existenciais e coisas assim. Então não dá para ir assistir esse filme esperando que ele seja uma obra-prima de narrativa e de quebrar regras e reinvenção de franquias. Acredito que esse filme ele foi parar no estúdio certo justamente por isso, porque é uma franquia que faz sentido para Illumination, diferente de alguns outros games da Nintendo.
O humor do filme funciona muito bem, justamente porque ele entende que quem está indo assistir o filme já jogou os jogos, ou pelo menos conhece como é que funciona, e ele faz umas brincadeiras muito interessantes com todo esse negócio de perder vidas, e de continuar tentando, e de repetir o mesmo circuito que você teve que passar há pouco tempo atrás. Amigo, sem problema. Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa! E eu acho que isso faz com que a experiência seja de alguma maneira bem próxima do jogo. Não é como se você estivesse jogando videogame, mas é bem interessante o como eles conseguiram adaptar a experiência de jogar videogame para a tela do cinema. Eu acho que funcionou muito bem. O humor do filme ele também tem muita pegada referencial, então referências a diversos dos jogos da franquia, além dos easter eggs que funcionam super bem, que complementam muito o universo do qual o filme se situa. O filme também quebra um dos paradigmas que já vinha sendo quebrado, já faz, acredito, desde o último jogo principal da franquia, que é o Super Mario Odyssey, que é não deixar a Princesa Peach ser a princesa em perigo, e dessa vez quem é sequestrado entre aspas, né, porque ele vai parar lá sem querer, é o Luigi, e eu acredito que essa dinâmica entre os irmãos e a ausência do irmão, e sentir falta do irmão e ficar preocupado com o irmão, agregue muito mais ao filme do que seria essa dinâmica entre o Mario e a Peach, principalmente porque o Mario nem conhece a Peach direito no começo do filme. Então eu acredito que eles fizeram uma escolha certa em colocar o Luigi, principalmente porque é muito comum da característica do Luigi a gente ver ele sendo mais medroso, e eles apresentam o personagem aqui muito fiel aos jogos, e é uma coisa que funciona super bem, abrindo portas até para outras adaptações envolvendo o Luigi, inclusive no Luigi's Mansion, que eu acredito que possa ser algo que venha no futuro. Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor. Não dê atenção. É fofinho, mas Tem que ter um jeito de sair. Não tem. Eles fazem referência aos karts, eles fazem referências a pistas do Mario Kart, eles fazem referências na trilha sonora. Então eu acredito que todo mundo que gosta da franquia Mario como um todo vai ter alguma coisa para apreciar nesse filme, seja a trilha sonora, sejam as piadas, sejam os power-ups. E eu acredito que isso que torna esse filme tão gostoso de assistir. Porque toda hora que você para e presta atenção, tem alguma coisa que demonstra muito carinho pela franquia, que demonstra que a franquia é muito bem quista entre as pessoas que estavam produzindo o filme. E eu acredito que isso mostra o que o público quer ver, exatamente. A crítica ficou bem dividida com relação ao filme, justamente porque é um filme infantil, é um filme que adapta um jogo que não tem uma história, certo? É uma história que sempre foi muito básica, de o Mario tem que salvar a princesa e é isso aí. Então não tinha muito o que ser feito. O que eles fizeram foi adaptar da melhor maneira possível. É por isso que eu acredito que o filme funciona muito bem. É um filme engraçado, é um filme que envolve toda essa parte de família, é um filme que envolve autoestima. O roteiro também mexe muito com essa questão do Mario querer se sentir mais independente, querer se sentir uma pessoa digna, e conforme vão passando as fases do filme, a gente vai vendo isso se tornando cada vez mais realidade, até no final a gente vê onde isso tudo culmina, e eu acredito que seja muito interessante. O filme tem 2 cenas pós-créditos, uma delas é bem bonitinha, a outra é muito engraçada, que envolve um dos personagens mais diferentes do filme, e eu acredito que é um filme que vale muito a pena ver com a família, ver com as crianças, e até se você for muito fã da franquia Mario, eu acredito que você vai se apaixonar completamente, porque aqui é conteúdo feito com muito carinho, a animação é linda, as cenas de ação são muito boas e usam todos os maneirismos da franquia Mario, né? Então, movimentos do Super Smash Bros, movimentos dos outros jogos do Mario. Então, aqui é um prato cheio para fã. Eu acredito que é exatamente isso que todo mundo queria ver. Então, o filme não ir muito bem com a crítica, sinceramente, não faz tanta diferença assim, porque tá na cara que esse filme foi feito para o fã e não foi feito para a crítica especificamente. É um filme que eu acredito que ele vai abrir os olhos da Nintendo
para adaptações de jogos, e eu acredito que ele é o que as adaptações de jogos deveriam sempre ser, algo voltado para o fã e que entende muito bem o que o fã quer, não necessariamente o que o mercado quer ou que sei lá o que. Porque a Nintendo sabe que a franquia Mario, você coloca o nome Mario, vai dar grana, só que eles resolveram fazer isso da maneira certa, que foi investir em tudo que a franquia Mario representa para todo mundo, sejam os mais novos, sejam os mais velhos. Eu acredito que vale muito a pena você assistir e espero que você comente aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre o filme. Muito obrigado e até a próxima.